não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Ele fez tudo. E senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Isso levanta uma série de perguntas. Eu sei. Uma série de perguntas. Nós ficamos pensando, Senhor, se o Senhor queria preservar aquele povo, precisava ser por esse caminho tão difícil? Não podia ser de outro jeito, sei lá. José ir fazer um passeio no Egito, um turismo para ver as pirâmides, talvez. E ali o faraó o conheceria e ficaria encantado com a sabedoria dele e o promoveria a governador. Será que não poderia ser uma via menos gravosa, como nós dizemos? O Senhor tinha que mandar uma fome durante 7 anos, assolando o mundo. O Senhor tinha que enviar um moço para ficar 20 anos sofrendo como escravo no Egito. Vários anos numa masmorra, padecendo. O Senhor tinha que fazer um velhinho, Jacó, sofrer tanto pela perda de um filho. Não bastava simplesmente mover outros caminhos e abrir outras portas para que José se tornasse governador do Egito? Alguém pode dizer, não, mas Deus não fez nada disso. Quem fez tudo isso foram os homens. Deus usou somente isso. Será? Veja o que diz 41:32. Primeiro que José fala que foi Deus sim. José fala, foi Deus sim. Ele não diz, olha, foi vocês, mas Deus deu um jeitinho. Não. Veja o 41:32. Falando sobre a fome especificamente. José disse, o sonho de Faraó foi dúplice. Falando sobre as vacas magras e as espigas mirradas. O sonho de Faraó foi dúplice, o sonho sobre a fome. Porque coisa é estabelecida por Deus. Deus estabeleceu que virá a fome. E Deus se apressa em permitir? Não. Deus se apressa em fazê-la. Tem que ser assim. Você faria diferente? Você pouparia José da escravidão? Você pouparia o mundo da fome? Você pouparia Jacó dos sentimentos de luto tão terríveis? Eu pouparia. Eu sou mais bonzinho do que Deus. Quando nós olhamos e avaliamos as coisas do ponto de vista meramente humano, isso não faz sentido para nós. Mas nós temos que avaliar as coisas de outra perspectiva. Estamos lidando com a mente de alguém que tem um conhecimento insondável. O que eu quero dizer, irmãos, é que chegou a hora de nós reestruturarmos toda a nossa interpretação da realidade. Tudo. Nós temos que reestruturar e renovar toda a nossa interpretação da realidade que nos cerca. Nós temos que começar a incluir na nossa interpretação dos fatos a realidade de que existe um Deus insondável, soberano, incompreensível por trás de tudo o que acontece. O que nos ajuda, o que pode nos ajudar, é Romanos 11:33. Veja o que diz. Romanos 11:33. Nós temos que alterar a nossa visão e a forma como interpretamos as coisas. Romanos 11:33. Depois de Paulo falar que Deus encerrou todo sobre o pecado, sob o pecado, tanto judeus como gentios, a fim de usar de misericórdia para com alguns e mostrar realidades incompreensíveis, Paulo diz o seguinte, no versículo 33 do capítulo 11. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, eu não consigo entendê-los. E quão inescrutáveis os seus caminhos. As decisões que ele toma, nós não conseguimos explicar. Nós temos que reconhecer a nossa criaturidade. Nós não entendemos essas coisas. E ele prossegue. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta retórica. Quem conheceu a mente do Senhor? Ela é imensa. É impossível conhecer.
Quem foi seu conselheiro? Alguém aqui poderia tomar esse papel? Senhor, não é assim que se faz. O senhor poderia ter poupado Jacó, José, o mundo da fome. Quem foi seu conselheiro? Essas perguntas retóricas exigem só uma resposta. Ninguém. Ele prossegue. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Em outras palavras, a quem ele deve alguma coisa? Você acha que Deus deve alguma coisa para você? Você acha que Deus deve explicações para você? Você acha que Deus deve explicações pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida? Pense na sua vida. Nas coisas ruins que aconteceram. Doenças, perdas, lutos, prejuízos, injustiças. Nós descobrimos Deus por trás de tudo, o autor de tudo, controlando cada ato da história, inclusive os atos dos maus. Você acha que Deus deve explicações para você? Você acha que ele deve satisfações a você? Ele não lhe deve nada. Absolutamente nada. A sua mente é insondável, é infinita, é sábia. Ele faz o que ele quer, sem ter que dar explicações. E ele usa o mal, ele usa os perversos, ele transita por caminhos difíceis, mesmo sabendo que há caminhos mais fáceis, mas ele transita por caminhos difíceis e faz com que transitemos por caminhos difíceis para chegar aos seus objetivos. Ele faz isso. E ele não tem que dar explicações do porquê ele escolheu esses caminhos. Ele não tem que dar explicações do porquê ele enviou o mal a você para ensinar tal lição e não usou outra coisa para ensinar a mesma lição. Ele não tem que lhe dar explicações. Nós temos que mudar a nossa visão das coisas. Nós temos que mudar a nossa interpretação dos fatos, do universo, da história. Deus faz o que quer. Ele usa o mal se ele quiser, quantas vezes quiser. E ele faz isso sem ter que dar explicações a ninguém. O texto prossegue, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo que acontece. Tudo acontece por meio dele, e tudo é para ele, para a glória dele. A ele, pois, há a glória eternamente. Você é capaz de dizer isso? Senhor, tudo o que me aconteceu até hoje, eu aprendi hoje aqui que o Senhor estava no controle disso tudo. Glorificado seja o teu nome. Você consegue fazer isso? Senhor, eu não entendo nenhum dos seus caminhos. O Senhor poderia ter feito de outra forma, menos dolorosa para mim. O Senhor poderia ter me ensinado, me repreendido, me conduzido de outra forma, me poupando de tanto sofrimento, tanta injustiça, tantos males. Mas o Senhor não fez assim. O Senhor fez de outra forma, difícil, dolorosa, terrível. Coisas que eu passei na vida e que tenho passado que eu não consigo entender. Mas eu sei que o Senhor controla todas as coisas. Glorificado seja o teu nome. Você consegue falar isso? Só é possível dizer isso pela fé, crendo que Deus é sábio e tem razões santas, boas e sábias para fazer tudo o que ele tem feito.